Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Espírita Amador. Meu nome é Bruno Oliveira. Agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre a lei de causa e efeito, a gente vai conversar sobre o primeiro e mais importante núcleo de aprendizado da nossa encarnação, que é a família. Quem nunca teve algum tipo de desavença, algum tipo de diferença de pensamento, de gosto com algum familiar, com algum parente? E para que a gente possa fazer isso, analisando a situação da família, à luz da doutrina espírita, o nosso primeiro raciocínio é: todos fazemos parte de uma mesma família universal, e o nosso Pai maior é Deus. E conforme Jesus já nos disse, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o nosso objetivo é o amor. Tendo em mente então que nós já vivemos em outras vidas no passado, a gente pode analisar as nossas atitudes e comportamentos e tendências nessa vida atual, né? E pensar que a gente nunca regride no nosso aprendizado, a gente sempre evolui. Então, partindo do como a gente age hoje, se a gente voltar aí para vidas passadas, a gente pode ter uma ideia de como a gente pode ter agido mal e como a gente pode ter feito mal para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos. A gente sabe pelo estudo da lei de causa e efeito que as coisas negativas que a gente faz, a gente precisa reparar de alguma forma. Então esses momentos ruins, essas desavenças com irmãos no passado, a gente precisa reparar. Deus sendo o nosso Pai, de que forma Ele poderia fazer para que a gente transformasse um ódio em amor, colocando as pessoas mais próximas o possível, para que elas se entendam de alguma forma, para que se crie ali algum laço a mais do que o ódio, ou que pelo menos o ódio seja amenizado. Isso acontece no caso das famílias. Muitas pessoas da nossa família são colocadas na nossa vida para que a gente se harmonize com elas. Aí você pode me perguntar, mas não seria mais fácil se eu me lembrasse, né? Se eu tivesse consciência do que eu já fiz ou que eu preciso resgatar? Conforme a gente também já conversou em outro vídeo, isso poderia ser um peso muito grande, a gente não conseguiria lidar com essas lembranças de todas as coisas que a gente já praticou. Então o exemplo que a gente sempre cita é de um pai que vai receber na sua família, né, o filho. Se o pai se lembrasse de tudo que foi feito entre eles, né, que foram inimigos numa outra vida, por exemplo, como ele conseguiria receber esse filho? Então Deus nos abençoa com o esquecimento do passado, deixando apenas no nosso inconsciente o que é necessário, mas a gente esquece para que a gente possa receber esse filho com um amor, né? Com um carinho, olhando para aquele ser pequeno, indefeso, que precisa da nossa assistência. E para a criança da mesma forma, olhando o pai com admiração, olhando o pai como aquele que vai poder ensinar alguma virtude, e assim começa a se criar um laço novo aí. A gente deixa claro aqui que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 14, Honrai o teu pai e tua mãe, no item 8, se coloca muito claramente que existem duas formas de parentesco. O parentesco corporal, que é esse que a gente está falando, né, de família consanguínea, e o parentesco espiritual, que são aquelas pessoas que a gente encontra às vezes dentro da família, às vezes fora dela, e que são muito mais afinizadas conosco, tem muito mais carinho, amizade do que às vezes a nossa própria família. Então acontece assim às vezes com aqueles amigos que a gente encontra pela vida e que são praticamente nossos irmãos. São pessoas nas quais a gente já efetuou provavelmente em outras vidas esse resgate, que a gente já deixou amigos, né, em outras vidas, e que estão ali próximos a gente para nos ajudar,
a evoluir, a caminhar e nós ajudarmos eles, né? Então a vida é sempre uma via de mão dupla, um ajuda o outro. Então que a gente possa aproveitar esses amigos. E a gente deixa claro também que a família corporal é aquela com quem a gente precisa mais se afinizar nessa nossa caminhada. Você pode pensar, puxa vida, mas eu não escolhi, essa família não é a que eu quero, essa família que você precisa. E você escolheu sim, antes de reencarnar no mundo espiritual, todas as condições para que esse reencarne acontecesse, para as provas que você fosse passar, e a família foi uma dessas coisas que você escolheu, pessoas com as quais você tem que se afinizar. Então, a família corporal é essencial para a nossa vivência. É lá que a gente aprende as virtudes, a paciência, a tolerância, e é ali que a gente tem que exercitar o livre-arbítrio de cada um. As pessoas não são iguais, não têm pensamentos iguais, não gostam das mesmas coisas, mas a tolerância é fundamental. Você não tem que ser a pessoa perfeita para todas elas, visto que ninguém é perfeito, mas faça o possível para ser o melhor que você consegue, dentro das suas possibilidades. Como são pessoas das quais a gente não consegue se afastar definitivamente, porque da família a gente não consegue essa distância completa, então tudo que a gente tem que fazer mesmo é viver em paz, em harmonia, e se esforçar para continuar o nosso caminho. E principalmente se você é espírita, meu amigo, e tem conhecimento do que a gente está falando, das leis e causas e efeito, é sua obrigação fazer o possível pela harmonia. Como eu falei, você não precisa fazer tudo o que os outros querem. Você precisa seguir também o seu caminho, a sua intuição. Mas procurar manter sempre a harmonia e o amor e o respeito pelas pessoas. É fundamental. Como eu falei, você não pode não ter a família que você gostaria, mas é a que você precisa e a que você escolheu no mundo espiritual. Para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, muita luz, muita paz com as suas famílias, muita compreensão, tolerância e muita luz para todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu curtir, de deixar a sua inscrição no canal. Vocês vão estar ajudando muito a gente nessa caminhada de mostrar a doutrina espírita a mais pessoas e levar a doutrina a mais longe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.